E aí? Nem demorou, não foi? Já tô aqui de volta pra gente fazer o bate-bola jogo rápido, galera. É a aula o quê, professor? Aula 8.2. E o que nós vamos ver nessa aula 8.2? Vamos fazer uma revisão. Revisão não, professor. Vamos relembrar, vamos recordar dos principais assuntos que nós falamos na aula 8.1. E assim que eu finalizar, pessoal, nós vamos fazer atividades, tá bom? Fica de olho aí, pega todo o material, as anotações que vocês fizeram. Vamos começar? Meu diretor, joga na tela. Olha aí, ó, aula 8.2. E estamos falando sobre o quê? Piscicultura. E falamos do que da piscicultura? Criação de peixe. Então, olha aqui, galera. Vamos rever aqui os principais. Primeiro, para realizar o processo de criação de peixe, temos que levar em consideração algumas características básicas. Quais são, professor? 1. A adaptação ao clima e o local de cultivo. Quando o senhor fala adaptação ao clima e o local de cultivo, eu estou falando do quê, professor? Estou falando da água e estou falando do solo. Porque a atividade da piscicultura aqui no estado de Rondônia envolve o solo. Aí eu tenho que ver as características físico-químicas desse solo e a água, aonde esse animal é o habitat dele. Outra, aí eu falei do ambiente. Então isso aqui tudo aqui, ó, é o ambiente. São dois tipos, solo e água. Outro, é a característica da espécie utilizada. Crescimento rápido, quer dizer, precocidade. Por que eu tenho que ter precocidade? Porque quanto menor o tempo dentro do processo dentro do sistema de criação, menos ele está exposto a alguma doença, alguns fatores. Hábitos alimentares. Por quê, professor? Porque nós sabemos que a palatabilidade, o sabor da carne, dessa fonte proteica, ela pode ser alterada de acordo com a nutrição desse animal. Resistência, tolerância ao quê, professor? As diversidades dentro do ambiente aquático, quer dizer, população. Uma concentração maior de peixe, porque nós sabemos que uma fisiologia do peixe ele demora a crescer se tem muito peixe ao redor. Tem determinadas espécies que precisa ter uma área, um espaço para ele desenvolver, senão ele demora a desenvolver. Então tem peixe que não sofre dessa pressão ambiental. A aceitação pelo mercado consumidor, que é a palatabilidade. E quando a gente fala disso, por exemplo, claro que vamos cultivar, tem pessoas que chamam essa palavra, esse termo, cultivar peixe, que já tem uma aceitação, mas temos que tomar cuidado para não ocorrer o processo de alteração nesse processo, alteração da palatabilidade, do sabor do peixe. Falamos também do quê, pessoal? Falamos aqui da evolução em conjunto de números e fatores. O ambiente tem que ter essa disponibilidade de recurso hídrico. As espécies nativas, como o tambaqui, utilização de tecnologias reconhecidas que auxiliam no processo evolutivo da instalação dos sistemas de criação. Também falamos do sistema de criação. Como assim, professor? Existe o sistema intensivo, existe o sistema extensivo e o semi-intensivo. Claro que para esses sistemas, professor, o melhor é o sistema intensivo? É o extensivo ou o semi? Pessoal, são duas coisas que devemos levar em consideração na hora que você vai o quê? Escolher o sistema que você vai utilizar. Primeiro, fazer o levantamento da sua propriedade. A sua propriedade vai falar, olha, você tem estrutura para isso. Agora, se você tem recurso financeiro para escolher o sistema é outra coisa. Aí que tem o negócio. Existe
o levantamento da sua área, onde você não vai ter tanto investimento para iniciar a produção. E dessa forma você começa a ganhar um dinheirinho e fazer as adaptações. Por exemplo, se você quiser vender alevinos, tu tem que ter um investimento, porque a estrutura que vai montar, ela requer um cuidado. Cuidado em quê, professor? Cuidado na sanidade daqueles alevinos. Então, sistema intensivo, sistema extensivo, semi-intensivo vai depender da estrutura. Tem que fazer o levantamento da sua propriedade. Também falamos da importância de determinados micro-organismos, que aí é a estrutura físico-química da água. O zooplâncton, fitoplâncton e também as macrófitas são estruturas, né, de origem animal e vegetal que auxiliam na nutrição desse animal que vai estar em criação. Mas não é só isso. Manutenção da qualidade da água, da lâmina d'água, favorecendo o controle da quantidade de matéria orgânica que vai estar na água e impedindo com que ocorra alterações. pH, temperatura, disponibilidade de nutrientes para os animais que estão sendo cultivados lá. Então nós temos que saber que dentro de uma lâmina d'água, qual desses, né? Qual a proporção de fito, zooplâncton, macrófitos vão estar lá para possibilitar que ocorra esse processo dinâmico de manutenção da lâmina d'água. Falamos também do quê, professor? Falamos do sistema de nutrição animal. E a nutrição animal, ela pode ser por ração. E se você for utilizar ração, professor, ou é ração para engorda, ração para reprodutores, ou ração para desenvolvimento. Só que a ração ela pode ser feita em pellet e ração em como é que fala? Pellet, que são essas bolinhas, e ração farelinho. Tem as suas vantagens e desvantagens. Se você for usar ração em farelo, tem que ter uma estrutura melhor para não ter desperdício e aumento da matéria orgânica. A em pellet é a recomendada por quê? Porque ela fica boiando na água, ela não precipita, ela não vai cair lá no fundo. Tem as suas vantagens. Nós vamos aprofundar um pouco melhor nisso. E também falamos da estrutura dos tanques, que vai depender aí da demanda de cada agricultor. Meus queridos, agora eu vou deixar vocês aí fazendo atividade, daqui a pouco eu te volto para a gente corrigir. Boa atividade. Muito bem, já estamos de volta. Finalizou as atividades? Agora nós vamos sanar aí, fazer as correções. Então vamos lá? Olha como é que vai acontecer. Vamos colocar a questão, eu vou ler, vou colocar a resposta, às vezes a resposta já vem junto. O importante é o quê, professor? É o comentário. Durante o comentário da resposta, não precisa estar com as mesmas palavras. Mas eu solicito que, se os estudantes não colocarem o termo técnico, coloca lá o termo técnico para a gente criar a familiarização e melhorar nossas escritas durante a avaliação, tá bom? Na tela, meu diretor. Primeira questão. Para que uma espécie possa ser utilizada em cultivo, deve apresentar algumas características básicas. Quais são essas características? 1. Adaptação ao clima dos locais de cultivo. 2. Crescimento rápido. 3. Hábitos alimentares de preferência onívoros. 4. Resistência a elevadas densidades de cultivo. 5. Aceitação pelo mercado consumidor. Pessoal, professor, essas características, elas estão diretamente ligadas ao quê?
as características estão diretamente ligadas à atividade biológica da espécie em questão. Primeiro, professor, como é que eu escolho a minha espécie que eu vou trabalhar? Eu vou fazer tambaqui? Eu vou fazer pirarucu? Catfish? Pintado? O que eu vou cultivar? Quem vai falar isso para você é o mercado, meu querido. E claro, não é só o mercado. Outra, é como você vai obter o quê? Os reprodutores. Para quem você vai direcionar o produto final, quando ele já estiver pronto para venda. O processo de transporte. Né? Isso é muito importante você também levar em consideração. Quando a gente fala adaptação ao clima, é porque, quando a gente fala clima, eu não quero que você pense que eu estou falando, sabe, de chuva, muito calor. É o clima do tanque, é o clima da água, é a estrutura do solo que possa não interferir nessa água. Então, é do ambiente aquático do qual você vai estar trabalhando. E aí pode envolver os 3 sistemas. Sistema extensivo, intensivo ou semi. Crescimento rápido. O que quer dizer crescimento rápido, professor? É porque significa precocidade. Precocidade significa o quê? Menos tempo de exposição. E aí, com isso, você evita vários fatores, né? Decorrentes do processo de criação, que podem afetar o animal. Estamos falando até de doença, sanidade animal. Hábitos alimentares. O que o senhor está querendo falar com hábitos alimentares? O peixe, ele tem uma característica nutricional. Essa característica nutricional do peixe, ela é distinta para cada um, tá? Então, temos que levar em consideração não só essa característica nutricional, temos que também levar em consideração o quê? A não interferir na palatabilidade desse peixe. Porque, professor, o sabor da carne, eu estou falando de um peixe específico, pode ocorrer alteração. Tem gente que compra peixe aí, parece que a carne está com gosto de barro. Então, temos que evitar essa alteração na palatabilidade. Então, nós vamos ver nas próximas aulas, né? Isso aqui é uma aula geral. Então, quando a gente coloca um tipo de questão desse, é porque é uma importância no processo de criação. Quando a gente fala de resistência, resistência a quê? A densidade de cultivar, é o número de peixe que está na área de cultivo. E também a aceitação do mercado. O mercado aceita peixe. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Pelo menos no estado de Rondônia, todas as espécies cultivadas têm uma excelente aceitação no mercado, 100%. O que pode ocorrer com a rejeição? Quando você erra, aonde? Na nutrição animal, que interfere na palatabilidade. Isso acontece sim, tá? Vamos para a segunda questão? Vamos. Uma das peculiaridades do crescimento da piscicultura no estado de Rondônia é a participação decisiva da agricultura familiar. Essa evolução se deve ao conjunto de inúmeros fatores. Qual dos fatores abaixo não corresponde aos fatores do crescimento da piscicultura? A. Espécies nativas como o tambaqui. Mercado em declínio. Tecnologia de produção conhecida, disponibilidade de recurso hídrico, interesse dos agricultores familiares pela atividade de assistência técnica. Alternativa B, mercado em declínio. Isso é um fator que não corresponde. 3. A produção de peixe na modalidade extensiva depende principalmente de 2 fatores. Sítio. Extensivo, 2 fatores. 1. Capacidade de suporte alimentar do ambiente. Escolha da espécie adequada.
taxa de povoamento e sobrevivência do povoamento efetuado. 4. Sistema no qual os viveiros são escavados com máquina e possuem declividade para facilitar o escoamento da água e despesca dos animais. Os viveiros são construídos estritamente para a criação de peixe. A alimentação é totalmente através da ração. O texto refere-se ao sistema de criação denominado extra-intensivo, semi-intensivo, extensivo, superintensivo ou intensivo. Alternativa E. Questão de número 5. O estado de Rondônia é o maior produtor de peixe nativo em cativeiro e o terceiro maior produtor do Brasil, com uma produção aproximadamente de 65 mil toneladas ao ano, ocupando o primeiro lugar no estado quando a sua produção temos tilápia, tambaqui, pirarucu, jatuarana ou pintado. Alternativa B, tambaqui. Esquematize um peixe e sua anatomia externa. E identifique a estrutura do opérculo e da linha lateral como as suas respectivas funções. E essa é a anatomia e estrutura do peixe externa. E onde está o seu opérculo? Bem aqui. E qual é a linha lateral? Essa aqui. Quais são as funções? Opérculo recobre e protege as brânquias. E a linha lateral? Detecta os movimentos e vibrações. É como ele sabe que ele está na posição correta e facilita o processo dinâmico do seu desenvolvimento. Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizando aqui, um abraço, um beijo, até a próxima. Tchau!